Aqui, ó, gurizada, saiu o vídeo novo do Storyable. O vídeo não tem 2 horas e 23, tá? Eu já vi as 2 partes e ele deve começar aqui, ó, na camada 5. Cara, saiu o vídeo novo, gurizada, do Storyable, tá? Eu vou deixar meu like aqui. E é o iceberg do Brasileirão, que hypou, né? É o polêmico iceberg do Brasileirão, só que saiu a camada 5. Só que eles postaram, não sei por que daí eles postaram tudo junto, o vídeo ficou com 2 horas e 23. Mas é a camada 5 que não tinha saído ainda, essa aqui, ó. Então vamos botar exatamente aqui no timing. E é isso aqui. Abismo. O iceberg do Brasileirão aí, pra quem não viu nenhuma... É tipo assim, histórias, né, do Campeonato Brasileiro aí. E a camada 5, então, seria tipo assim, as coisas mais bizarras. Então, vamos ver. Voltando a falar da Copa João Avelange. Calma aí. Clube dos 13 ajudou o Vasco em 2000. Voltando a falar da Copa João Avelange, foi descoberto anos depois que o Clube dos 13 encobriu uma irregularidade na equipe do Vasco. O lateral, Jorginho Paulista, não estava regularizado e atuou em pelo menos 4 partidas daquela fase inicial. Caso o Vasco tivesse sido punido, ele perderia 20 pontos e terminaria em 23º, à frente apenas de Corinthians e Santa Cruz, e por consequência, ficaria fora da disputa do título. O atleta não poderia jogar, pois foi expulso da Udinese da Itália por utilizar um passaporte europeu falso. E como a equipe italiana nunca encaminhou a liberação ao Vasco, ele atuou por todo o torneio sem a documentação regularizada. Inclusive, saiu dos pés dele um dos gols do título na final. O presidente do Clube dos 13, no ano seguinte, chegou a admitir que a entidade estava ciente do problema, mas optou por não tomar nenhuma atitude para não tumultuar mais ainda aquele campeonato. Além do Clube dos 13, é dito que Gama, Goiás e Coritiba sabiam da situação, mas não levaram o caso adiante por medo de serem prejudicados por Eurico Miranda. Essa foi uma frase que ficou muito popular nos anos de ditadura militar. A Arena era o partido do regime, e a frase brinca com a ideia de que onde a Arena estava enfrentando dificuldades ou impopularidade, o governo colocava o time de futebol da cidade no campeonato nacional para distrair a população e desviar a atenção dos problemas políticos e sociais. Essa estratégia de lidar com a insatisfação fez com que tivéssemos edições do Campeonato Brasileiro extremamente infladas, com muitos times. Os 26 participantes de 1972 viraram 40 em 73, em 76 já eram 54, depois 62, 74 e finalmente os 94 times participantes no ano de 1979. Como exemplos palpáveis disso... Que ano que o Inter foi campeão invicto do Brasileiro? Não foi 70 e pouco, né? Foi 70? Foi na década de 70, né? Por ser 94, Copa Brasil de 79. Times participantes no ano de 1979. Como exemplos palpáveis disso, podemos mencionar 79? O Itabuna, que em 78 entrou na competição após um mutirão realizado pelos produtores de cacau da região, e o Volta Redonda, 79. Que em 1976 foi fundado já disputando o campeonato. Volta Redonda, time do Leão. Time do Leão da Nilson. Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, por representar a cidade da Companhia Siderúrgica Nacional. Isso fora diversas construções de estádios para agradar oligarquias locais. Pelo menos 50 estádios com capacidade para mais de 20 mil pessoas foram levantados fora das capitais do Sul e do Sudeste no período do regime. Se faz Copa sem hospital, Brasil. A polêmica do... Não se faz Copa com hospital, essa é a frase. Brasileirão. Leão não é botafoguense? Mas ele é de Volta Redonda. Não, é a mesma coisa, tipo assim, o cara que é de Erechim, não é torcedor do Ipiranga, o cara é gremista colorado e vai torcer pro Ipiranga. Tem controvérsias também. Vai ter alguém que torce só pro Ipiranga? Vai ter, mas a maioria não, né? Mas ele torce pro Volta Redonda. É que o Volta Redonda não existe. De 2005 já foi explicada na segunda camada do iceberg, mas ganhou um novo capítulo em 2007. Na oportunidade, o até então presidente do Corinthians, Alberto do Alibe, estava sendo investigado por lavagem de dinheiro. A Polícia Federal grampeou seu telefone e flagrou uma ligação em que o cartola corintiano admitia que o Brasileirão de 2005 foi roubado, se referindo àquele fatídico jogo contra o Internacional no Pacaembu. Que não foi nada, né? Com as imagens aqui a gente consegue ver que
gente consegue ver aquele aqui fatídico jogo que tem nitidamente uma forçação aqui do contato. Ele já sabia que ia, né? E já projeta o corpo à frente aí pra dar a entender pro árbitro que teve qualquer tipo de... Mas não foi deslocado. Contra o Internacional no Pacaembu. O goleiro foi disputar a bola. Ganhou no passado. Ganhou, mas olha, se não tivesse aquela anulação de 11 jogos, nós estávamos fora, porque campeão de fato e direito seria Internacional. Porque os últimos 5 jogos, nós temos 14 pontos na frente e chegamos, entendeu? Com 1 ponto só roubado. Meu Deus, viado. Hoje em dia isso aí é tudo IA, meu. Isso aí nem... A final do Campeonato Brasileiro de 1988 era decidida entre Bahia e Internacional. O tricolor baiano venceu o jogo da ida por 2-1 na Fonte Nova. E o Inter teria que reverter o resultado no Beira-Rio para ficar com a taça. Segundo relatos dos jogadores da época, ao chegarem na porta do vestiário visitante, os jogadores do Bahia se depararam com uma oferenda. Não. Aí viajamos. Macumba na porta. Mas de pouco adiantou. O Bahia conseguiu segurar o 0-0 e se sagrou campeão brasileiro ao final dos 90 minutos. Ué, os Colorado mandando macumba? Pô, pior que mantém um bagulho no caminho que eu vou pra academia, tem um... Sempre passo por um negócio que é tipo esses bagulho aí, eu não entendo nada, mano. Mas acho que tem um abacaxi no chão e umas frutas, assim. Aí, né, nem mexe essa porra aí. Na noite de 6 de março de 1982, Operário e Vasco se enfrentavam no Morenão, quando mais de 24 mil pessoas avistaram um estranho objeto em formato de disco sobrevoando o céu. Ele de repente... mas aqui, aí eu chamo o Vini. Começa a emitir uma forte luz sobre o campo, assustando a todos. O árbitro José de Assis Aragão lembra que parou o jogo e só retomou quando o objeto sumiu. O Operário venceu o Vasco por 2-0, mas nos jornais só se falava do tal caso do disco voador, que também é considerado o maior avistamento coletivo de um OVNI. Apesar disso, não existe nenhum registro fotográfico ou em vídeo do acontecimento. Porém, os gols da partida estão disponíveis, o que nos leva a crer que existem as imagens desse jogo completo. Nunca tem nada, né? Nunca tem nada. Mostram o trecho em que o objeto voador sobrevoa o Morenão. Mas este não se encontra disponível. Embora os relatos de quem viu o primeiro tempo na íntegra nos arquivos da Globo dizem que não houve nenhuma paralisação no primeiro tempo, ou pelo menos registrados naquela fita, isso contraria a versão de mais de 20 mil pessoas, diversos jornais e vários dos jogadores em campo naquela partida. Rola por aí na internet uma suposta filmagem dessa aparição, mas não se enganem, esse vídeo que eu vou mostrar a seguir... É o Bruno Ovini, olha ali na bio ali, gurizada, é o Ovini, é o Bruno Ovini que tava no jogo, tava brilhando. Não se trata do caso abordado aqui, afinal, o estádio que aparece nas filmagens claramente não é o Morenão, e o vídeo aparenta ter sido gravado mais recentemente. Aparição de OVNI em 82, jogo Vasco Operário no estádio do Morenão. Então por que tu vai mostrar? Olha o sol ali, o sol tá invadindo o campo, gurizada. O sol ali tá quase dentro do gramado. A final do Campeonato Brasileiro de 1992 ficou marcado por uma tragédia. Flamengo e Botafogo iriam disputar o jogo do título brasileiro no Maracanã. Mas antes da bola rolar, uma das grades de proteção da arquibancada, destinada à torcida rubro-negra, cedeu e 82 torcedores ficaram feridos e 3 acabaram falecendo. Dois deles morreu mesmo. Adolescentes de 16 e 17 anos. Parece quando cedeu a arena na Avalanche, né? Mas não tinha tanta distância, assim. Não era um bagulho superior, né? Tudo teria surgido a partir de uma confusão. E no meio dessa briga, um torcedor armado teria ameaçado atirar para cima, fazendo com que as pessoas corressem para a grade, que cedeu. Um laudo apontou que as grades da arquibancada estavam mal instaladas. Haviam peças corroídas pela oxidação
além de uma superlotação de torcedores. Eram 150 mil pessoas no estádio, para 6 médicos e 8 enfermeiros. E bizarramente, mesmo com essa tragédia, o árbitro José Roberto Wright optou pela realização do jogo, que aconteceu normalmente e terminou com o título do Flamengo. No Brasileirão de 2017, a Ponte Preta lutava contra o rebaixamento e precisava vencer o Vitória para continuar na briga. E a Ponte abriu 2-0, até que o zagueiro Rodrigo, da Macaca, deu uma dedada no atacante Trellis do Vitória e, obviamente, foi expulso. Isso tudo com 19 minutos. Ah, cara, não pode mais nada hoje no futebol. O futebol tá chato, né, gurizada? Porra, cara. Minutos do primeiro tempo. Ele foi meu vizinho, Rodrigo Baldasso, tenho camisa dele. Rodrigo Baldasso. Com um jogador a mais, praticamente todo mundo vai ter um vizinho, é quase fuder. O jogo inteiro, o Vitória conseguiu virar e a Ponte acabou rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. América Mineiro Em banido. 1993, o América disputava a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E o regulamento daquele ano dividia a primeira fase em 4 grupos. Os primeiros 2 formados pelos membros Valeu, meu mano Cautes. Obrigado pelo Prime, bruxo. do Clube dos 13, onde 3 se classificavam e ninguém caía. Nos outros 2 grupos ficavam o resto, com 2 se classificando e 4 caindo. O problema é que o América acabou caindo, pois ficou na 5ª colocação do grupo D com 14 pontos. Mas na classificação geral, esses 14 pontos o colocavam à frente de gigantes como Inter, Vasco, Fluminense, Botafogo e Galo, além de vários outros times que também não foram rebaixados. Por isso, o América decidiu entrar na Justiça Comum, alegando que tinha mérito esportivo para permanecer na primeira divisão. Mas se você está prestando atenção nesse vídeo, você sabe que foi uma péssima ideia. A CBF, como retaliação, baniu o América Mineiro do Campeonato Brasileiro por 2 temporadas. Por isso, em 1994 e 1995, o América ficou sem calendário de competição nacional e só voltou para a Série B em 1996. Se passaram, velho. Gol Michael Jackson, Quinone salvou o Santos do rebaixamento. Em 2008, o Santos lutava para não cair, e a vitória que deu um respiro, salvou o time da queda, veio diante do Internacional na Vila Belmiro, com um gol bizarro de Michael Jackson Quinones. O equatoriano deu um chute completamente torto, a bola sairia pela linha lateral, mas desviou do zagueiro e matou o goleiro colorado. Nossa, Michael Jackson, cara, onde é que aparece a bola? pela linha lateral. Essa bola, ela ia pra linha lateral, ia pegar ali, pegar a direita ali, ó, pá, passa direto ali, meio longe ainda da bandeira de escanteio. Mas desviou do zagueiro e matou o goleiro colorado. Michael Jackson Quinones marcou apenas 2 gols com a camisa do Santos. E esse foi um deles. E talvez um dos mais importantes na história recente do clube. Afinal, se essa bola não tivesse entrado, o Santos teria caído essa bola não ia ali não, mano. Série B e dificilmente teria conseguido ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores nos anos seguintes. Já Michael Jackson faleceria em junho mas o Michael de 2009, Ué? menos de um ano depois. Não esse Michael Jackson, esse continua jogando até hoje. O que morreu foi o Michael Jackson cantando. Ah, não, mas aí muita piadinha pro meu gosto. O cara joga até hoje. No ano de 2007, o Bahia estava na Série C pela 2ª temporada seguida, o ponto mais baixo na história do clube no Campeonato Brasileiro. Mas o tricolor estava prestes a se livrar dessa agonia, pois um triunfo contra o Vila Nova garantiria o acesso para a 2ª divisão. Mais de 60 mil pessoas lotavam a antiga Fonte Nova, em um dos maiores públicos da história da Série C. A partida acabou 0-0, resultado esse suficiente para decretar o acesso do Bahia para a 2ª divisão. A torcida do Bahia comemorava feliz, e tudo era festa até que uma parte da estrutura de concreto da arquibancada superior cedeu e abriu um buraco. Dezenas de pessoas despencaram de metros e metros de altura e se feriram. 7 morreram. Essa foi a maior tragédia acontecida dentro de um estádio no Brasil. E infelizmente era a bola cantada.
porque em um relatório elaborado pela Sinaeco naquele mesmo ano de 2007, entre os 29 estádios avaliados no país, a Fonte Nova era o pior. E essa tragédia só não foi maior porque, por sorte, o jogo terminou 0-0. Isso porque o Bahia desperdiçou um pênalti durante a partida. Caso essa bola tivesse entrado, a comemoração pelo gol poderia ter gerado mais pressão sobre as arquibancadas, causando um desabamento até maior. Nossa, essa aí é uma No pica. dia 27 de outubro de 2004, São Paulo e São Caetano jogavam pela 38ª rodada do Brasileirão. Aos 14 minutos do segundo tempo, o zagueiro Serginho do São Caetano cai desacordado em sua área, completamente sozinho. O atacante São Paulino chega a tropeçar nele, e é nesse momento em que os atletas percebem que tinha algo errado e pediram pelo atendimento. O clima de tensão já havia tomado completamente aquela noite fria no Morumbi. A angústia era cada vez maior. Alguns jogadores começavam a chorar, mostrando que a coisa era séria. A ambulância do estádio estava trancada, minutos essenciais que foram perdidos e poderiam ter salvo a vida de Serginho. O jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu no hospital minutos depois, ainda com a camisa do Azulão. Foi um baque gigantesco para o futebol brasileiro. Nunca algo dessa proporção tinha acontecido nesse sentido. Em rede nacional, em um jogo de Série A, começou-se então a apurar os motivos da tragédia. Descobriu-se que os exames de rotina do São Caetano, realizados em fevereiro daquele ano, já apontavam que o jogador tinha alguns problemas no coração. Porém, nada foi feito e o clube optou por delegar ao atleta a decisão de parar ou continuar jogando. Evidentemente, Serginho queria seguir sua carreira, afinal ele tinha uma família para sustentar. Seus colegas de equipe relatam que ele comentava que as chances de algo acontecer eram mínimas. O médico e o presidente do clube foram indiciados por homicídio doloso, mas foram inocentados. O São Caetano foi punido com a perda de 24 pontos pela morte do atleta, o que levou o time da 5ª colocação para a 18ª. E para muitos, ali foi o início da derrocada do clube do ABC, que vinha de uma fase excelente. 24 pontos pela morte de um atleta. Como é que tu julga quantos pontos tu vai fazer um time perder pra um cara morreu? O cara morreu, mano. Que loucura, velho. Sendo a sensação dos anos 2000, vice-campeão da Libertadores, vice-brasileiro 2 vezes e campeão paulista, com Serginho sendo um símbolo dessa ascensão do São Caetano. Depois de sua morte, o clube nunca mais disputou uma Libertadores, acabou rebaixado já em 2006 e não só nunca mais disputou a Série A, como hoje está apenas na 4ª divisão paulista. Os 30 minutos restantes do jogo, meu São Caetano acabou hoje, que foram interrompidos ainda 0-0, foram realizados alguns dias depois, com São Paulo saindo vencedor por 4-2. O único trecho da primeira parte do jogo disponível na internet é o momento da morte de Serginho. O restante não se encontra disponível, sendo, portanto, uma lost media. No Brasileirão de 2003, o Flamengo recebeu o Paraná no Maracanã. O porém é que o time paranaense teve 11 jogadores que amanheceram com diarreia. Se cogitou a possibilidade de adiar a partida. Afinal, a delegação do Paraná que viajou para o Rio só contava com 18 jogadores, mas por falta de calendário, se optou por não adiar a partida. E mesmo doentes, o tricolor venceu fora de casa por 3-0. Mas não, isso aí não é possível, mano. É impossível jogar se cagando assim. Marcinho caganeira. Cara, quando tu tá se cagando, não dá pra jogar, filho. Como é que tu joga se cagando, mano? Quando tá se cagando, tu não consegue nem, mano. Os caras metendo treino no Flamengo. Isso é impossível. Fica a curiosidade que no outro turno, Flamengo, sem diarreia, o Paraná venceu o Flamengo por 6-2. Os caras cagavam no intervalo? Em 1979, pela terceira rodada do Grupo H, se enfrentavam Goiás e Cruzeiro, naquela que ficaria conhecida como a partida mais violenta do Campeonato Brasileiro. Sim, um Goiás e Cruzeiro. A confusão aconteceu aos 35 do segundo tempo, após o árbitro não assinalar a agressão de um jogador do Goiás em um jogador do Cruzeiro, e logo em seguida desembocar no terceiro gol esmeraldino. Os jogadores do Cruzeiro, indignados, partiram para cima dos adversários, iniciando uma briga gigantesca que terminou com 21 expulsos. A partida foi encerrada ali mesmo. 21 expulsos? Mas dá pra expulsar 21, cara.
Se tu expulsa 21, quantos de cada lado tu expulsou, mano? Não tem nem jogador, pai. Mesmo, obviamente, e é considerada a mais violenta do futebol brasileiro. Infelizmente, não existe na internet nenhum registro em vídeo da partida. Eu não sei se nada que é importante, os caras têm registro em vídeo, mas... pode ser considerado uma lost media, porque não dá pra saber se esse jogo foi filmado ou transmitido. Queria ver, caralho, achei que ia me mostrar a pauleira, pai. Mas, provavelmente sim, e nesse caso, os registros estão perdidos. Nossa. Pode ser expulso depois da partida, mas se expulsa 5, o jogo acaba automático. Goiás e Cruzeiro foi a partida mais violenta em questão de expulsões, mas em número de faltas, ninguém supera o derby campineiro daquele Brasileirão de 1999. Foram apitadas 105 faltas, 55 do Guarani e 50 da Ponte. Caralho, acho que vocês não têm noção do que são 105 Pior que eu não tenho, não dá pra ter noção mesmo. faltas. Pra se ter ideia, a final da Copa de 2010 faltas. entre Espanha e Holanda, que é considerada uma partida violenta e muito picotada, teve 47 faltas. E olha que o jogo foi pra prorrogação. Guarani e Ponte batiam esse número sozinhos. Foi uma média de uma falta a cada 51 segundos. E possivelmente o maior número de infrações cometidas em apenas uma partida na história do futebol profissional. E pelo jeito, além disso, o juiz devia ter esquecido o cartão vermelho em casa, porque de alguma forma ninguém foi expulso. E olha que só o volante Roberto da Ponte Preta fez 10 faltas. E esse número de 105 violações só não foi maior porque o juiz deixou de marcar pelo menos 2 pênaltis naquela partida. Cara. Ei! Na reta final do Brasileirão de 2004, saiu na mídia a notícia de que a mãe de Robinho, principal jogador do Santos, um dos times que brigava pelo título, havia sido sequestrada na Praia Grande. Ela ficou pouco mais de um mês em cativeiro e foi liberada após o pagamento do resgate. Cerca de R$200 mil. Durante esse período, o jogador não entrou em campo e desfalcou o Santos por 6 rodadas. Mas sua equipe se virou bem sem ele, conseguindo vencer 4 dessas partidas e assumir a liderança. Ela foi liberada poucos dias... AD? Calma aí, eu vou esperar então. Caralho, um mês, pai. Só o Grêmio tomando D5. Nossa senhora. No. La pelota Luan, pasó Bruno Cortés, le va a pegar Luan, sigue Luan, qué golazo de Luan, qué golazo de Luan, por favor, qué golazo de Luan, que lo parió, qué pedaço. Aí, gurizada, faz que nem o Outbeaten aí, gurizada. Acabou de se inscrever. Valeu, meu mano, Outbeaten, obrigado pelo Prime, bruxo. Já deu AD? Nos comeram, era no rebaixamento, Pac. Vencer 4 dessas partidas e assumir a liderança. Ela foi liberada poucos dias antes da rodada final, que coroou o Santos como campeão daquela edição. Os autores do crime foram todos presos, o último deles em 2017. Imagina, mano, ser sequestrado em cativeiro, mano. Caralho, que bagulho bizarro. Ficar um mês, pai. Sei lá, num porão. Deve ser. Nossa senhora, mano. Sabendo que tu pode, sei lá, tu pode morrer, mano, a qualquer momento. Loucura. Na segunda camada, nós abordamos o tópico da máfia do apito. Mas sua história não acaba lá. Ela desencadeou outro acontecimento que tem que ser citado. Em uma das investigações, o Ministério Público citou o árbitro Romildo Correia como um possível participante do esquema. Porém, nada Parece o Diego Milito ali, outro. foi encontrado contra ele. Mesmo inocente, a CBF colocou o árbitro na geladeira. Ele não foi escalado para apitar em nenhuma das 13 rodadas seguintes do campeonato. Ele finalmente voltaria a entrar em campo apenas como quarto árbitro na partida entre Santos e Botafogo. Aos 28 minutos do segundo tempo, após a expulsão do atacante Geilson do Santos, Romildo invade o campo, tira o uniforme de árbitro e exibe sua camisa branca com uma mensagem de protesto. Na frente, com os dizeres Romildo inocente mais punido e nas costas adeus CBF, adeus FPF, chega. Esse foi o anúncio de aposentadoria do juiz após 15 anos de carreira. Aura. E tem que ser dito em grande estilo. Não fiz nada e fui punido pela CBF. Estou enojado igual vocês, torcedores. Nós estamos sem comando na arbitragem, é uma vergonha. Eu me sinto, desrespeitado. Olha só, saudosismo de reclamação de arbitragem, gurizada. Hoje em dia a gente fala, arbitragem é uma vergonha, não sei o que, os caras em 2000 e... quanto aí? Falando que a arbitragem é uma vergonha,
Brasil. Eu tô desmotivado, sinceramente. Abandono minha carreira a partir de hoje. Desmotivado. Som de protesto para esperar, quem sabe, as comissões de arbitragem que estão assumindo agora dar um respaldo melhor para a arbitragem paulista e brasileira, porque até o que fizeram agora só foi uma vergonha. Tapetão na final de 74. O Campeonato Brasileiro de 1974 seria definido em um quadrangular final. Porém, essa fase final terminou com Cruzeiro e Vasco empatados na liderança. Valeu, Rafael Aguiar. 128, Rafael obrigado pelo Aguiar, Prime. 128, acabou de se inscrever com o Pato Prime. merda. O regulamento previa que fosse disputada uma partida de desempate. E essa partida seria realizada no Mineirão, pois o Cruzeiro era a equipe de melhor campanha no torneio até então. Porém, foi aí que o Vasco entrou com um pedido para que o jogo final fosse no Rio, respaldado pelo artigo 59 do regulamento daquele ano, que dizia que no caso de tentativa de agressão por parte do público, dirigente ou qualquer pessoa ligada ao clube, a CBD iria inverter o mando dos 3 jogos seguintes da equipe agressora. E isso realmente aconteceu. Na partida anterior entre Cruzeiro e Vasco, o vice-presidente do Cruzeiro entrou em campo... Valeu, meu mano Juan Lorenzo. Acabou de se inscrever com o Tamo Prime. junto, meu bruxo. Obrigado pelo Prime. Na partida anterior entre Cruzeiro e Vasco, o vice-presidente do Cruzeiro entrou em campo e tentou agredir o árbitro após a não, o cara foi dar uma voadora ali, caiu que nem O vice-presidente do Cruzeiro entrou em campo e tentou agredir o árbitro após a não marcação de um pênalti. Os cruzeirenses reclamam desse artigo nunca ter sido usado anteriormente no campeonato. Mas isso porque o Vasco foi o primeiro clube a exercer seu direito com relação a ele. No final das contas, o Vasco terminou campeão brasileiro, com os mineiros reclamando de um gol mal anulado de sua equipe, que em contrapartida atuava com um jogador suspenso naquela final, pois o terceiro cartão amarelo não teria sido registrado na súmula da partida anterior. Vai ter careca hoje, precisa jantar? Pô, não sei, pode ser que sim, mano. Acho que antes eu vou ver um outro vídeo. Os cenários possíveis de se jogar futebol nesse país tão diverso, não assistiu ainda, Vini? Um dos mais característicos e icônicos da história do Brasileirão é o Alfredo Jaconi. Esse acanhado estádio com cerca de 20 mil lugares é a casa do Juventude, que fez de lá um verdadeiro alçapão. E o que torna esse caldeirão ainda mais peculiar é o clima. O frio intenso da Serra Gaúcha, aliado à alta umidade do ar, torna frequente um cenário de densa neblina durante os jogos dos jaconeiros, dificultando até mesmo a Aí que é bom, gurizada. Dá pra ver tudo aqui. Visualização do jogo. Cenário digno de um bom terror. Tô vendo. Não à toa a comparação com a fictícia Silent Hill, descrita como uma cidade pequena, segmentada e envolta em névoa. Características que encaixam como uma luva para descrever o temido Alfredo Jaconi. Ninguém nunca fez essa comparação na história. Carlos Barbosa é assim no meio do ano. Monson está eliminando Ipiranga, isso não é um teste. O Monson. Durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras, pelo Brasileirão de 2024, antes de uma cobrança de escanteio palmeirense, a torcida do Corinthians lançou uma cabeça de porco no gramado. Isso mesmo, uma cabeça de porco, de verdade. A cabeça caiu próxima à linha de fundo e teve que ser retirada por um jogador alvinegro, que disse que achou que era uma mofada e que quase quebrou o pé chutando o objeto para fora. Segundo a polícia, a cabeça de porco entrou no estádio sendo arremessada por cima das grades do setor sul. Nossa, imagina que fumo tu vai chutar o bagulho ali meio sem pensar. Tu chutou uma cabeça de um porco. Bagulho duro, gosmento, sei lá como é que deve ser chutar a porra de uma cabeça de um porco. Na última rodada do Brasileirão de 2008, o Vasco recebeu vitória em casa valendo sua permanência na Série A e acabou derrotado por 2-0. Esse era o primeiro rebaixamento na história do clube e certamente doeu muito nos torcedores cruzmaltinos. Imagine então naqueles presentes em São Januário. Um torcedor subiu na marquise do estádio na intenção de tirar a própria vida em rede nacional. Não, nem fudendo, a polícia, nem fudendo. bombeiros e até alguns torcedores tentavam convencê-lo a não fazer isso. Ele alegava que sua vida não fazia mais sentido com seu clube na Série B. Bom, felizmente, ele foi salvo e sobreviveu. Então tá. Eu já ia fazer a piada ali, né? Eu, depois do Rodrigo Eli entregar o 5º gol na temporada. Aí, ainda bem que salvaram, né? Infelizmente, ele teve que ver seu time cair mais 3 vezes desde que fumo! Então. Caso Jobson.
Na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2009, após a partida contra o Palmeiras, o atacante Jobson do Botafogo foi pego no exame antidoping pelo uso de cocaína. E esse era o segundo flagrante. Rodadas antes contra o Coritiba, ele já tinha sido pego com essa mesma substância no organismo. O que agrava a situação é que nesse período entre os exames, onde as suspeitas já recaíam sobre o jogador, ele acabou tendo participação decisiva em jogos importantíssimos no campeonato, marcando 2 gols na vitória contra o São Paulo, que tirou o título do clube, e 1 gol na vitória contra o Palmeiras na última rodada, que tirou o Verdão da Libertadores do ano seguinte. Gênio. Após a fatídica derrocada do Botafogo no Brasileirão de 2023, o dono do clube, John Textor, veio a público fazendo acusações seríssimas contra o Palmeiras, afirmando que o clube teria sido fortemente beneficiado por um esquema de manipulação de resultados nas temporadas 2022 e 2023. O americano dizia ter provas contundentes e 100% confirmadas no esquema, mas nunca trouxe à tona nenhuma evidência. Apenas falou de uma empresa francesa que teria uma tecnologia baseada em inteligência artificial que seria capaz de apontar comportamentos estranhos e suspeitos em partidas de futebol. E citou 2 jogos do Palmeiras, que segundo a SA, haviam manipulação. Uma goleada por 4-0 contra o Fortaleza em 2022 e uma por 5-0 contra o São Paulo na ressaca da Copa do Brasil, tendo apontado, abre aspas, falta de combate, erros de posicionamento e corridas em intensidade mais baixa de jogadores do São Paulo, dizendo ainda que pelo menos 5 atletas estariam no esquema. Isso gerou uma situação um tanto pitoresca, pois o São Paulo publicou uma nota em suas redes sociais. São Paulo teve que se justificar, não, mano, os caras são ruins mesmo, nosso time é uma bosta mesmo. Se defendendo e dizendo basicamente que não houve manipulação de resultado, nós tomamos 5-0 do Palmeiras por ruindade mesmo. Já vai se fazer quase 1 ano dessas denúncias, as supostas provas foram entregues aos órgãos competentes e nenhuma delas deu em nada para surpresa de 0 pessoas. Vaso sanitário atirado da arquibancada. Após a partida entre Santa Cruz e Paraná pela Série B de 2014, 2 vasos sanitários foram atirados das arquibancadas do Arruda. Isso mesmo, 2 vasos sanitários. Um deles acabou atingindo um torcedor do Sport, que infelizmente veio a falecer. A torcida do Sport é aliada da torcida do Paraná, e o objeto foi atirado durante uma briga do anel superior do estádio. Além dele, mais 3 torcedores ficaram feridos. Essa é uma teoria da conspiração que ronda muito alguns times, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro. Ela diz que tem certos clubes que tiram o pé no final do campeonato para não subir de divisão. Isso porque, segundo a teoria, ficar na Série B seria mais vantajoso financeiramente, pois não teria que reformular todo o elenco para montar um time que consiga competir na primeira divisão, onde o nível técnico é muito superior, e teriam certos clubes que não estariam prontos financeiramente para isso. Também tem o pensamento de que é melhor ser um dos times competentes da Série B do que o lanterna da Série A passando vergonha. Algumas campanhas com grandes quedas bruscas na reta final corroboram com essa teoria. Em 2014, o Boa Esporte tinha o acesso na mão. Bastava vencer o já rebaixado Icasa com 10 desfalques. Mas o clube mineiro perdeu por 3-2 de maneira inexplicável, segundo boatos, a pedido do presidente. O Vila Nova, em 2023, tinha o acesso na mão. Bastava vencer o lanterna e já rebaixado ABC. Mas conseguiu a façanha de ser derrotado por 3-2 e acabou perdendo a vaga na elite do futebol brasileiro. Em 2024, o Novo Horizontino não saía do G4 desde o primeiro turno, chegou a liderar a competição, mas na última rodada, quando só precisava vencer o Goiás, já sem pretensões no torneio, acabou derrotado e viu o acesso. Pelo amor de Deus, mano, de Novo Horizontino. Cara, o Novo Horizontino deu a vida esse jogo pra... Cara, não conseguiram mesmo, é o Goiás no Serra Dourada. É fumo? Tomar Goiás no Serra Dourada é fumo. Correr de suas mãos. Outra possível resposta para esses acontecimentos seriam esses times só serem extremamente pipoqueiros. Mas aí cada um acredita no que quiser. O Novo Horizontino ainda é um time de empresário e a gurizada tava louca pra subir. O jogo decisivo da Série B de 1984 estava marcado para um 1º de abril. O Uberlândia tinha vencido a partida de ida pelo placar magro.
E o Remo, sob seus domínios, tinha a missão de furar a retranca dos mineiros para ficar com a taça. O 0 a 0 se mantinha no placar até os 46 do segundo tempo, quando o juiz apita o fim do jogo e sacramenta o título para o Uberlândia. Porém, o placar do estádio indicava que a partida ainda estava com 42 minutos. Isso porque esse placar foi interrompido 2 vezes durante aquele segundo tempo. A torcida do Remo, achando que o jogo tinha acabado antes do fim do tempo regulamentar, ficou enfurecida e partiu para cima do árbitro, gerando uma briga imensa. O resultado da confusão foram centenas de feridos e um torcedor remista morto. 2 jogadores do Uberlândia chegaram a ser acusados de homicídio, porém não tinham nenhum envolvimento e foram inocentados. Em 2001, Figueirense e Caxias se enfrentavam pela Série B, na rodada decisiva, que definiria os 2 que subiriam para a elite no quadrangular final. O Figueira vencia por 1 a 0 até que aos 45 do segundo tempo, cerca de 2.000 torcedores invadem o campo para comemorar o acesso. Porém, o juiz ainda não tinha dado o apito final. Por isso, o STJD retirou os 3 pontos da vitória do Figueira, mas manteve seu gol de saldo. E esse saldo garantiu mesmo assim a vaga na primeira divisão para a equipe catarinense. Então foda-se. Porque sem os 3 pontos da vitória, os 2 times ficavam empatados em pontos e o Figueirense ficaria à frente pelo seu 1 gol de saldo a mais. Segundo o árbitro que apitou aquela partida, o Caxias não subiu por pura politicagem. Os vídeos da invasão não estão disponíveis no YouTube. O único trecho do jogo que não é uma Lost Media é o trecho do gol do Figueira. O jogo foi 1 a 0 e o Figueirense não ganhou o jogo. Ufa! Chegamos finalmente ao final dessa nossa jornada. Muito obrigado a você que viu até aqui. Espero que tenha curtido o vídeo. Meu bruxo. Esse iceberg foi feito por mim, com base em outros de temas parecidos. Então, se você... Esse vídeo deve dar trabalho pra caralho, tá? Quem não é inscrito no canal do Storyable Futebol, deixei meu like aqui. Vou deixar no comentário, foda-se. Grande vídeo. Grande vídeo, meu bruxo. Parabéns pelo trampo. Muito bom esse canal. Ei, tu que tá assistindo no YouTube, ei, meu, deixa o like, para de ser canalha, se inscreve no canal também, meu, grátis pra fazer, o cara passa, não faz nada. E a gurizada que é membro, mandar um salve aí, tá? Quem quiser se tornar membro, pô, é bem baratinho aí, meu, já ajuda o Chorumão aí pra crescer. E é isso, gurizada, tamo junto, é os guri.